Nós vamos ler um trecho da palavra primeiro, para ver, né, onde a gente chega hoje, né? Vamos ver Mateus capítulo 24. Nós vamos ler um pequeno trecho só. Diz, verso 6, 24, 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vós matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Efésios capítulo 1. Verso 2. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Desculpe. Nossa, eu li, eu falei, tá esquisito. Não é Efésios que eu estou pegando. Verso 3. Bendito Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos e por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácito da sua vontade. Para louvor da sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. E continuando, verso 18. Iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia eficácia da força do seu poder, qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar novamente. Bondoso Pai, mais uma vez nós viemos aqui diante de Ti, que Tu possas nos falar ao coração. O Senhor nos destinou ao trono, para que juntamente contigo nós possamos reinar contigo aqui na terra. Nós queremos pedir que o Senhor abra nossos corações, nossas mentes, protege nossas mentes, para que a Tua palavra não seja bloqueada, mas seja liberta, para que nós possamos receber diretamente do Teu trono. Queremos entregar esse momento diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós temos uma trajetória grande hoje, né? Espero conseguir, ao menos,
terminar a parte de ontem, né? E eu ainda tinha dúvida aqui sobre como começar, né? Porque tem várias coisas que eu falei ontem, não sei, como eu tinha comentado de manhã, não sei quanto por cento lembra, né, que nós comentamos ontem. Nós falamos rapidamente que o Senhor, ele sempre teve o seu reino soberano estabelecido, até que o inimigo também estabeleceu o seu reino. De maneira visível na terra, nós falamos sobre Nironde, lembra-se disso, né? Ele, pela primeira vez, falou do outro reino. Claro, essa teologia ou doutrina pode ser questionada muitas vezes sobre divisão de dois reinos. Mas o que a gente assiste mais do ponto de vista prático, a gente percebe que a vida de quem segue o Senhor no seu reino não é tão simples. Por quê? Exatamente por causa dessa luta. E nós começamos a falar que esse desenvolvimento, desde o tempo do Noé até o dia de hoje, nós vimos que o Senhor escolheu uma nação para representar aqui na terra o seu reino. E seguiu-se esse caminho, né, na vida vamos dizer, do Israel, e vem vindo até dia de hoje. Teve algumas intercorrências no meio que a gente gostaríamos aqui de compartilhar sobre esses aspectos. Nós vimos que esses que foram escolhidos, eles tiveram um momento de interação muito, vamos dizer, íntimo com outro reino. Você lembra que a gente falou que Israel foi para Egito, né? Entrar lá é fácil, sair foi difícil, né? Aliás, uma irmã me alertou que eu cometi um deslize, né? Que quando eu falei que saiu do Egito, foi para... Lembra o que eu falei? Mas não é Palestina, é Canaã. Você fala, não, fisicamente é o mesmo. É que eu tenho que tomar cuidado, né? Estamos na época de... Hoje não é politicamente correto, né? Porque quando eu falo Palestina, eu introduzo um viés político aqui no meio, né? Então, vou ser mais corretamente que eu devo falar que foram para Canaã, que é o nome dado àquela terra naquela época, né? Que você fala Palestina, eu estou trazendo um componente diferente. Concordei plenamente, né? Então, fica aqui, como se chama, errata, né? na mensagem, né? Você fala, não, você pode até justificar, mas eu entendi perfeitamente isso. E a partir dali, exatamente, nós temos esses problemas, né? Porque as narrativas começam a ficar diferentes e a partir desse momento, o Senhor começa a operar, mas o inimigo também continua operando, né, simultaneamente. E nós falamos ontem que chega um certo momento, em algum momento, quando chegamos no reino, o reino de Israel, né, vamos chamar assim, na pessoa do rei Davi, foi estabelecido, eu diria formalmente, naquela época, um trono de um rei segundo o coração de Deus. Eu diria, foi um momento que a gente pode dizer, simbolicamente, era o reino de Deus aqui na terra. Mas durou muito pouco. Logo depois, a gente viu
que esse reino, os reis, ele representava o seu povo. Né? Isso sempre foi assim e hoje também é assim. Né? Hoje quem fala por nós não somos nós. Né? E quem nos lidera, ele fala. Você fala assim, eu não concordo com isso, mas não importa. É ele que falou, ele fala por todos nós. E por isso, quando um rei, que era mau aos olhos de Deus, naquele momento, esse reino se associa ao reino do mal. E depois de tantas, vamos dizer, deslize dos reis, e a gente percebe como Deus é longânimo. Ele permitiu durante muitas dinastias, o reinado, até que, enfim, o Senhor disse, chega. E é lá que vocês querem ir? Então vocês vão para lá. Iniciou-se o cativeiro. Foram cativos para a Babilônia. E daí em diante, embora a nação de Israel continue existindo, mas eu diria, em alguns momentos tiveram certa liberdade, mas liberdade vigiada. E nós vamos gastar um tempo aqui mostrando que isso aconteceu no mundo, na sociedade, e de maneira imperceptível, nós começamos a adotar os costumes do mundo. E o mundo entrou no seu povo e o seu povo também achou que aquilo era normal. Esse é o grande risco de gente não entender em qual reino nós estamos. A gente leu agora no Efésios que o Senhor nos escolheu desse princípio dos tempos para que nós sejamos reis e sacerdotes com Ele, no reino dEle. E muitas vezes abrimos mão. Quem não quer ser rei? Quem não quer ser príncipe? Né? Eu tenho várias netas. Né? Quando vejo o pequeno, estão ouvindo aqui, né? Tem que tomar cuidado, né? Falar. Todas gostam de ser princesa. Né? Se nós temos hoje uma monarquia que ainda simboliza a realeza, né? Todo mundo olha para a Inglaterra. Né? Eu vou contar rapidamente. Né? Tem, sabe, a Rainha Elizabeth tem 2 filhos, né? Harry e o William. Né? Um casou com Lady Kate Middleton, né? Outro com Meghan. Né? Ela, do nada, se tornou uma princesa. Né? Você acredita que não aguentou ser princesa? Né? Você acha que é fácil ser um príncipe e uma princesa? Eu adoro tênis. Né? Acabou de terminar Wimbledon. E a Lady
Cath Middleton sempre está lá na plateia. Super chique, né? Um torneio em que você tem uma princesa assistindo você jogando, né? Imagina a pressão, né? E teve uma jogadora, tenista tunisiana, Jabeur, que perdeu 2 finais de Wimbledon seguidos. Estava desconsolada. E no final, na entrega do prêmio do vice-campeonato, né? A pior coisa é ser vice-campeão, né? Porque está quase lá, mas não foi, né? E ela estava chorando. E a Lady Middleton chegou lá, entregou o prêmio. Ela quebrou todos os protocolos. Ela perguntou para Jabeur: posso dar um abraço em você? Ela disse: quem não quer um abraço de uma princesa? Né? Ela deu, mas foi um escândalo. Porque a princesa não pode abraçar qualquer um. E uma vice-campeã é qualquer um. Você sabe, você tem que ser 100% correto. Nós fomos chamados para ser 100% correto. Às vezes, vamos avacalhar um pouco, né? Não, não pode. Claro, né? A gente sempre quer flexibilizar alguma coisa, né? Mas o Senhor nos chamou para andar num reino dele. Mas vivemos nesse mundo. Esse é um problema prático. E ontem a gente estava discorrendo, né? O que esses 2 reinos estavam junto depois da Babilônia, depois do retorno. Muitos dos irmãos compartilharam, já falaram bastante sobre isso. Não quero ser repetitivo, né? Tanto no mundo religioso, como no mundo político, como no mundo, vamos dizer, lado cultural. Mas tem um quarto, né? Quarta coisa que ocorre junto com isso, permeado nesse mundo, que é o lado prático da vida. Então, que está entre os 3 mundos, que é a parte da nossa sobrevivência básica física. E isso foi alterado ao longo da história pela cadeira, pelo esse púlpito, pelo esse equipamento, né, que eu adoro, né? Sei que o Antônio também gosta muito, né? Por quê? Porque torna a nossa vida mais fácil, né? Que hoje chamaríamos isso de tecnologia. E ao longo do tempo isso mudou. O que acontece é que essa parte começou a ganhar uma importância muito grande na nossa vida. Os irmãos estavam conversando com a gente sobre problema ou então as vantagens de ter um celular, né? O celular faz parte da nossa vida. Então, o que nós queremos ver ao longo da história, como todos esses 3 pilares estão andando junto e como as consequências da evolução desse mundo, ele está
nos conduzindo. Então, vou querer rapidamente apresentar aquele slide, né, que eu queria apresentar ontem, né? Então, estamos metade do mensagem de ontem, né? Então, eu vou falar por aqui, né? Então, nós podemos ver que, vamos passar rapidamente, né? Porque senão a gente fica só nesse slide, né? Então, Egito foi a primeira interação, né, do povo de Israel junto com o mundo de maneira íntima, né? Então, a gente vê essas passagens, né, bíblicas, né, a gente pega Êxodo, Gênesis, essas aqui relatando sobre essa primeira passagem. Então, vocês lembram, quando os israelitas saíram do Egito, assim, demorou quase nada para eles chegarem e reclamar com Moisés. Cadê o pepino? Cadê aquela panela da carne? Não sei o quê. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então essa foi o primeiro sintoma de você estar no lugar e quando você sai, existe a famosa fase, né, de descontaminação. E, na verdade, vivemos no mundo e a gente recebe a palavra de Deus, depois a gente vive no mundo, quando volta, muitas vezes a gente sente necessidade de descontaminação. E por isso, Romanos 12, 1 e 2, nos fala sobre necessidade de renovação da nossa mente diariamente. Senão a gente é corrompido. Vamos seguir? Próximo, rapidamente. Próximo. Né? Depois da Babilônia, eu vou falar muito pouco, que falaram muito, né, sobre saída da Babilônia, né, retorno para a reconstrução do templo. Próximo. Né? Medo persa, né? Com a retorno ao Ciro. E eu diria, próximo, eu incluiria no slide anterior, né, a intervenção da rainha Esther, tá? Que não dá tempo mesmo, né? Então, mas foi um evento muito importante de mostrar como havia um plano de capturar totalmente ou eliminar o povo de Israel naquele momento. E a gente percebe que lá houve uma mão forte do Senhor. Né? Então, se tivesse mais tempo, a gente poderia descrever essa parte também. Né? E aí, eu vou gastar mais tempo agora no Império Grego. Né? Babilônia, Medo-Persa, grego, né? Império Grego. Império Grego é muito mais a atuação do Império Grego foi muito mais profundo do que a gente imagina. A gente sabe que ontem o irmão Anel também descreveu sobre isso. O Alexandre o Grande, ele teve uma passagem muito rápida. Mas as consequências do Império Grego foram muito mais duradouras. E chega até o dia de hoje. A cultura grega está dentro de nós de maneira profunda. Por quê? Se você quer alterar um país, altere a sua cultura. Sabe, eu sou professor também, né, de administração.
Quando você faz um curso de administração, o que a gente mais fala, né? Vamos formar líderes, né? Vamos ensinar estratégia, não sei o quê, né? Como faz um plano estratégico, essas coisas, né? Mas é um ditado dentro da administração. Não sei quantos daqui já ouviram. Tá ouvindo todo mundo? Vai aqui no bolso mesmo, tá? Que caiu o grampo. Então, tá bom? O ditado se diz assim: a cultura janta a estratégia no café da manhã. Deixa eu repetir. A cultura janta a estratégia no café da manhã. Porque para a execução de qualquer estratégia, ninguém faz o que você quer que eles façam. Porque cultura atua no seu subconsciente. Existe esse outro ditado: ninguém faz o que tem que fazer. Ninguém faz o que tem que ser feito. Só faz o que sabe fazer. Meio assim, grosseiramente. O cara só sabe usar martelo. Se apresenta um negócio, né? Você tem que fazer um negócio delicadinho, não sei o que, mas eu vou usar martelo para fazer isso. Porque a única coisa que ele sabe, a única ferramenta que ele sabe fazer é aquele martelo. Ele vai usar martelo. Não sei se você entendeu. O que é cultura? Cultura está inseminada no nosso subconsciente. Um dia no café, aí eu vou explicar um pouco mais sobre isso, né? Que esse é um estudo sobre conceito chamado semiótica, né? Então, conversar sobre isso. Aquilo que faz sentido. A gente só faz aquilo que faz sentido para a gente. Como é que nós vamos resolver esse problema de cultura? Novamente, Romano 12, 1 e 2. Um trabalho diário. Eu me lembro quando estava numa instituição, eu falei, mas não podemos fazer diferente. Aí eles só, muito melhor. Eu falei, é muito melhor. Mas a gente sempre fez desse jeito. Vira as costas, eu fui embora. É assim. A cultura grega está em nós desde aquela época. Você sabe, quando o Império Romano veio, Império Romano é o império mais brutal. Inventaram um monte de armas de guerra. Eles conquistam os lugares e falam como é que nós vamos manter-nos nesse país. Eles apelaram para a cultura grega. Eles souberam pegar aquela cultura do país conquistado e introjetaram dentro do seu domínio. E foi um domínio extenso por muito tempo. Veja, Império Grego não tinha condição de fazer com que a cultura dele seja
incorporado nos lugares conquistados com a cultura, vamos dizer, grega, pelo tempo de domínio do Império Grego. Mas o Império Romano deu uma mãozinha para o Império Grego. Pegou a cultura dele, perdurou durante mais de 300 anos no mundo. Ou seja, nossa cultura, nosso modo de viver, nosso dia a dia está ligado à cultura grega. Então, esse slide mostra como o pensamento grego está em nós. Começando com Sócrates. O Sócrates foi um filósofo que não escreveu. Ele é uma pessoa que hoje, acho que todo mundo que ensina, a gente fala, nós vamos ensinar todo mundo a ter senso crítico. Sabe quem primeiro falou do senso crítico? Foi Sócrates. Né? Ele tem uma maneira de questionar, né, o status quo. Né? Ele foi preso e morto. Por quê? Os dominadores daquela época falaram, quem ficar criticando a gente? Vai ter senso crítico, né? Claro, o seu discípulo, Platão, é ele que descreveu mais sobre isso. Vamos dizer, né? Platão meio que baixou a bola, né? Saber, vamos conviver com os poderosos, né? Até que o Aristóteles, ele pegou todo esse pacote que também o irmão Daniel descreveu, a religião dos gregos e transformar o homem em Deus, em vez de Deus em homem. Então, eles humanizaram a crença, believing, né? Eles trouxeram humanos como antropocênico, né? O homem passou a ser o centro de todas as coisas. Então, quando hoje a gente vai para a faculdade, a gente estuda as humanidades, a gente está estudando a supremacia humana. Então, quase sempre a gente usa esse termo. Vamos humanizar, né? O que a gente está dizendo? Vamos colocar o homem no centro? Você vê que isso não desapareceu até dias de hoje. E o Aristóteles, primeira humanização que ele fez, né? Ele foi tutor de Alexandre o Grande. Você sabe, a Grécia, o Império Grego, ele teve um adjacente que se chama Império Macedônio. Se lembra Paulo encontrar com o homem da Macedônia? Né? Fica noutra parte, mas Alexandre o Grande era macedônio. Ele era Filipe, né, que também foi falado, faz parte do Império da Macedônia. Só que para os atenienses, né, atenienses achavam os macedônios muito rudes, muito brutos. Né? Nós somos refinados. Né? Então, primeira coisa, né, eles foram, os filósofos foram tão
inteligente, eles sabem de uma coisa? Eles são ótimos carregadores da nossa mensagem. E a Macedônia, que fez as conquistas, e a glória ficou com a Grécia. Se vê, o domínio não é pela força, é pela ideia. E primeiro a Grécia, ele incorporou o Império Macedônio. Então hoje a gente ouve muito pouco falar sobre o Império Macedônio. Mas o que restou é a grande cultura grega. O sistema democrático que nós vivemos hoje começou lá na Grécia. E hoje permeia a nós. Eu diria, um dos principais inimigos do nosso cristão é a cultura grega. Me aventurei a estudar um pouco a filosofia, né? E todos os meus amigos filósofos, ele faz assim para a Grécia. E são esses que ensinam nas escolas. Olha onde é que a gente foi parar, né? Eu acho que é bom estudar. A gente tem que conhecer de onde veio tudo isso e por que isso. Preciso tomar cuidado, né? Não consegui chegar ainda de ontem, né? Mas não faz mal, você sabe, eu sou tranquilo nisso. Onde chegou, chegou, né? Mas e a partir desse ponto nós percebemos que passam gerações, mas essas ideias continuaram. Pode passar para outro? Aí vem o Império Romano. Vou passar slide mal passado, pode ser outro, né? A gente falou muito sobre o Império Romano, então... né? E aí falamos sobre a visão do Daniel, né? E também, ainda bem que outros irmãos ajudaram a falar do grande homem, né? Cabeça de ouro, peito de prata, lombo de bronze, as duas pernas de ferro e depois os pés, né? Eu não vou gastar tempo mais em falar isso, foi muito bem explicado, está ótimo, né? Também não vou entrar nos 4 animais, que é exatamente outra metáfora disso. Né? Então, também, né? Os 2 reinos, né? O lado oriental, que é o Império Bizantino, né? Que depois se estabelece em Constantinopla, enquanto que o lado ocidente, que baseado em Roma, que os dois no final se encontram em 1918, né, no fim da Primeira Guerra Mundial. Né? 1918 é uma data importante, fim da Primeira Guerra Mundial, onde os dois cessam. Né? Próximo. Olha, curiosidade, gente. Durante esse período, houve vários pequenos impérios. Tá? Depois a gente pode conversar sobre isso. O califado muçulmano, que hoje, na Europa, é muito importante entender isso. Tá? Porque aparece o califado muçulmano. Segue? Né? E com isso, a igreja oficial, né, católica, resolveu ir contra, então foi o grande movimento
de cruzadas, né? E isso teve outras consequências, né? Você sabe que o primeiro meio de pagamento mundial foi por meio de cruzada? Você lembra aquele... Teve uma época que a gente fazia remessa de dólar via fio, né? Via teletransferência? O cruzado fazia isso. Porque se alguém quer mandar dinheiro para lá, quem podia levar eram né, as tropas de cruzada, né? Mas eles ficaram pensando, para que eu quero mandar dinheiro? Levar dinheiro, que é perigoso no caminho, né? Então lá eles tinham um banco com dinheiro, esse lado tem um banco de dinheiro, né? Eles diziam, paga-se aquilo que você quer transferir lá, né? E manda um bilhetinho, paga-se lá, não manda dinheiro. Por quê? Porque tem gente daqui que quer mandar dinheiro para cá. Então manda um bilhetinho, eles pagam por meio dos templários desse lado, né? As curiosidades só. Muitas coisas que aconteceu na área de finanças começou naquela época. Gente, é conhecimento geral só, né? Então, vocês vão ver que foi interessante. Essa época, o mundo começou a se desenvolver por meio de exploração, né, desse tipo de transação, tá? Próximo. Houve Império Mongol por muito pouco tempo, que dominou uma das maiores territórios do mundo, mas por tempo só na vida, e quem é Alexandre Grande? Dominou, sumiu, né, com Gengis Khan, né? E Mamelucos foi um movimento que aconteceu no lado da perna oriente, lá da descrição, né? Vamos lá, próximo. Otomano, né? Otomano depois também foi falado, né? Que atualmente é a Turquia. Só para falar um pouquinho, né? Erdogan hoje, aliás, alguém aqui que já foi para a Turquia? Quando você chega no aeroporto, você vai ver estátua de Ataturk, né? Que os turcos consideram renascimento do Império. Ele é considerado o fundador do novo Império Otomano lá na Turquia. Ou seja, Erdogan tem desejo de retomar a Turquia como sendo o Império Otomano. Tá? Então, vocês vão perceber que lá tem uma pegada desse tipo, né? Na verdade, o Istambul, que é o antigo Constantinopla, ele fica numa posição estratégica do mundo. Ele fica na dobra entre o que nós chamamos de Oriente com Ocidente, na Europa. Ele fica exatamente na dobra. Ele tem uma posição estratégica que ele já solicitou para pertencer à OTAN, né? Tudo não pôs um monte de restrições, né? Finalmente faz parte, mas ele não faz parte da comunidade europeia, né? Então tem várias coisas interessantes, né? Mostra como é que esse desenvolvimento desse grande homem, né? Ele está se desenvolvendo até dia de hoje. Próximo aqui. E aparece a figura do Império Britânico. A gente pode falar muito sobre o Império Britânico, mas Deus usou o Império Britânico profundamente, porque foi a proposta do Balfour, do Império Britânico, que foi restaurado o Estado de Israel em 1948.
aquela época, Império Romano, Império Britânico fez muitas coisas que a gente não concorda tanto. Ele dominou o Oriente, né? Na Índia, a China tem uma mágoa muito grande, né? Por causa da guerra do ópio, né? Porque uma maneira de você enfraquecer um país é enfraquecer internamente, né? Por meio de vício. Está na moda hoje, né? Mas Deus usou o Império Britânico para restaurar o Estado de Israel fisicamente, atualmente, naquele local, né, cheio de conflito. Foi, vamos dizer, foi com mão grande, mão forte, que a Inglaterra falou, vai ser lá. Mas a gente crê que a vontade do Senhor estava lá, né? E hoje Israel está dentro de um território belicoso, extremamente, né? Mas é o lugar onde ele tinha que estar. Claro, não precisamos falar hoje da guerra do Israel com o Irã, né? Mas pela descrição, você vê que Israel tem relação com o Irã, né, entre amor e ódio, durante muito tempo, desde daquela época, né? Então, não é uma coisa que aconteceu hoje, né? Eles estão vivendo num momento de grande conflito, né? Bom, acho que não preciso descrever as notícias, vamos dizer assim, que está nos jornais, né? Mas que lição que nós vamos ter sobre tudo isso? Que nós vimos a história se desenvolvendo de maneira física aqui no mundo dos dois reinos, né? A gente tem que entender como esse mundo chegou até aqui. Deixa eu pensar qual seria a maneira de gente poder posicionar melhor. Talvez eu tenho várias coisas aqui. Estou tentando ver qual é a... Talvez, né, vamos falar alguma coisa que não sei se talvez seja importante para nós entendermos nosso dia a dia. A cultura, a geopolítica e também a nossa fé no Senhor, ela tem um papel assim tão fundamental. Por quê? Porque nós miramos para alguns países de atualidade como um modelo que a gente acha que é bom, a gente gostaria de ser, que permite nossa liberdade de crer no Senhor e praticar aquilo que a gente vive, em alguns lugares com dificuldade de a gente viver e levar uma vida mais tranquila. Ele vem com alguns conceitos muito, eu diria, que deriva muito desde aquele tempo para cá. Eu acho que eu vou tirar essa apresentação, tá? Eu tenho outra apresentação para hoje, né? Então, são 12:00 e 8. Eu vou ter que pedir tempo emprestado. Eu sou caloteiro. Tá? Ajudar?
Você abre outra, vou parar de apresentar isso, senão eu vou ficar, como se eu vou falar sobre o passado. Vamos ver se a gente avança um pouco. Achou? Ah, eu vou falar sobre um... Alguém já ouviu falar no Thomas Malthus? Ele foi o primeiro demógrafo, né? A pessoa que estudou demografia, né? Claro, deve ter outros que estudaram, mas ele foi um grande estudioso, e sendo como modelo, né, de quem estuda demografia. Ele escreveu esse artigo no final do século XVIII, falando sobre o princípio da população. Eles, nos seus devaneios, nos seus estudos, chegou à conclusão que a Terra não podia ter mais do que 1 bilhão de pessoas. Né? Início do século XIX, ele dizia que a Terra comporta 1 bilhão de pessoas. Né? Estamos indo rapidamente para 10 bilhões. Né? Ele dizia que a Terra não suporta isso. Então, maneira de a gente não chegar lá e ter guerras, pandemias, etc., assim a gente fica numa população estável. Ou seja, né, de acordo com isso, a gente teria uma reunião de 7 pessoas aqui. Né? 1/10. Né? Mas como é que a gente chegou a 8 bilhões e pouco de pessoas aqui? Porque o cálculo dele é que não tem produção agrícola suficiente, ou força de plantação suficiente, várias razões, recursos naturais, não ia comportar. Ele foi uma das pessoas que detonou vários tipos de pesquisa para que a Terra pudesse suportar mais de 1, talvez 2, talvez 3. E num período muito curto, né, quando eu cheguei no Brasil, né, a gente tinha 30 e poucos milhões, perto de 40 milhões de população daqui do Brasil. Hoje a gente está com mais de 200. O Brasil, especialmente, aumentou sua população muito rapidamente. Na minha existência pequena aqui, né, eu assisti isso multiplicado por 5. Portanto, imagina você na sua casa, né, vamos supor que seja uma família de 4, né? Aí a pessoa diz, nós vamos fazer uma visita para você. Somos 20. Cabe na sua casa? A gente vai aprontar uma dessa para uma das minhas filhas. Né? Você fala, pera um pouco, dá uma pensada. Disputa pelo banheiro deve ser um negócio infernal, né? Além de comida, dormir, uma coisa louca. Mas isso aconteceu no mundo. Quando acontece isso, o Thomas Malthus diz, vai ter conflito. Até pela população que existe. Acho que de certa forma ele acertou. Esse é o aspecto prático, né, dos últimos 100 anos. Né? E nós temos de conviver com certas coisas. E quais são as correções possíveis para isso? Ajuda próximo. Né? Mudou várias coisas. Um foi a comunicação.
comunicação mudou a nossa convivência. Talvez não muito, para quem conhece São Paulo, né, a mobilidade urbana é um negócio infernal. A minha querida esposa todo dia está perguntando quando você vai parar de andar de moto. Né? Se quiser, sou motoqueiro, né? Mas me livra 2 horas do dia. Cara, correndo no meio dos carros, né? Isso não vale, né? Então, a civilização traz certos problemas para a gente e a gente começa a aplicar correções. Por quê? Porque aí a gente começa a apelar para tecnologias. Eu estou descrevendo uma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia. Mas tecnologia não necessariamente é ruim. Né? Próximo. Você lembra, né, que de uma pessoa chamada Gutenberg. Né? Gutenberg ele foi o segundo no mundo a usar impressão de tipos móveis para imprimir livros. Se hoje nós temos livro, é devido ao Gutenberg, mas ele foi o segundo, porque o primeiro foi chinês. Tinha que tirar uma casquinha, né? Mas o chinês tinha descoberto isso em 1040, né? Mas não é que nem chinês hoje que exporta qualquer coisa, ele levou muitos anos, né, para exportar para a Europa. Mas o Gutenberg, primeiro livro significativo que ele imprimiu se chama Antigamente a Bíblia era muito difícil. Estava nos mosteiros, nos templos, mas seres normais não tinham Bíblia. De repente a Bíblia começou a chegar. E olha, mesmo impressa era caríssimo, né? Mas chegou no povo, porque antigamente quem podia ler era só os padres, eu diria, os clérigos da igreja que podia ler. E com isso, que aconteceu em 1439, próximo slide, apareceu um tal de Martin Luther, né? Martinho Lutero, que ele falou, puxa vida, as verdades estão escritas aqui na Bíblia. Não precisamos de intermediário para ler a Bíblia. Então, em 1517, né, ele fez um manifesto de 95 teses e pregou na porta do castelo de Wittenberg. Reivindicando o direito nosso, basicamente o conceito de sacerdócio universal. Essa foi a grande, vamos dizer, ruptura da área da religião, eu diria, foi o que o mundo continua chamando da reforma protestante. Mais uma vez, nós saímos do cativeiro, diria, de uma igreja centralizada, sem acesso universal, para chegar a nós, no dia de hoje, de termos a Bíblia para todos.
por incrível que pareça, você sabe que Bíblia é tecnologia? Né? Como a gente estava falando, definiu o que é tecnologia, Bíblia é tecnologia. Né? Pelo menos para aquela época era. Então, o Senhor usou isso. Né? E a partir dali, o mundo começou a entender a diferença de um conceito chamado centralização e descentralização. Eu não sei se eu prossigo nisso. Esse assunto é importante. Então, eu vou citar, mas não vou explicar hoje. Tá? A partir desse momento, quando houve reforma protestante, o mundo mudou. Por que o mundo mudou? Aquela época, Europa inteira, que era conhecida como, vamos chamar assim, o mundo como nós conhecemos hoje, ou seja, o Ocidente, porque não está falando lá da China, Japão, daquela Europa, foi o regime normal de todas as nações. Era impérios ou então reinados, tudo era reis, nobreza, né? Sendo que a Inglaterra continua, mas Espanha continuando com o rei, Noruega continuando com o rei, mas eles têm outro regime de administração. Então a gente fala, não, o mundo é dirigido, o mundo é, vamos dizer, governado e gerido pelos reis. Mais ou menos. Quem, naquela época, coroava os reis? Papa. Quem é maior? Quem é coroado ou quem coroa? Na verdade, havia um dono do mundo daquela época. Que alguma das auras continua até hoje. Né? E quando veio a reforma protestante, né, quebrou as pernas da Igreja Católica, nesse sentido. Né? E nós conhecemos já a história da reforma dos irmãos, né, daquela época, né, Calvino, Martinho Lutero, como eles trouxeram à luz hoje o que nós conhecemos como mundo nosso, né, evangélico, cristão. Mas isso naquela letra, lembra na cruz, a parte do hebraico, né? Que é um mundo religioso. De certa forma, nós vimos o Senhor atuando, claro. E aí, e o resto das coisas? Né? Quem realmente governava, que rua abrir, né? Fazer uma construção aqui ou lá, quem mandava, né? Então eram os gestores públicos, ou então o parlamento. Depois daquela época, as forças dos reis e a nobreza começou a diminuir. Por quê? Porque, vamos dizer, o tiro foi dado lá em cima, né? Questionou o Papa, né? Mas, em consequência, questionou todo o resto. Então, houve grandes revoluções, vamos chamar assim, começou a haver uma ideia sobre república. Então, basicamente, a república, a ideia de nos livrarmos dos reis
porque reis é uma linguagem que todo mundo aceita, é muito bonita, mas, queira ou não, são gestores autocráticos, né? Uma linguagem menos elaborada seriam ditadores, né? Porque eles que determinavam as coisas, as certas frases. E característica, né, Luís XVI, eles questionaram no que eu quero. Ele disse: eu sou o Estado. Ou seja, eu mando nesse negócio. Essa posição foi questionada, então apareceu a Revolução Francesa. E eu não vou entrar porque vou deixar para amanhã, né, o que eu puder falar. Revolução Francesa trouxe uma visão do mundo diferente para hoje, como nós conhecemos. Igualdade, fraternidade e liberdade, né? Por que houve isso? A implicação da Revolução Francesa. E eu diria, a Revolução Francesa influi muito mais a nós. Por quê? Porque a Revolução Francesa ela é pautada pelo humanismo. Voltamos à Grécia. Amanhã, se a gente tiver tempo, a gente vai falar sobre isso. Mas será que foi o único movimento? Não. Teve uma dissidência a essa ideia. Bem ou mal, nós estamos falando, Inglaterra teve um posicionamento diferente. Mas não porque ele queria, né? Foi por causa de um casamento, né? A Inglaterra se revoltou contra o governo central, né? Nós vamos ter a nossa igreja, né? Mas, por outro lado, teve filósofos diferentes sobre isso. Se não der tempo, a gente fala no café, né? Então foi quando apareceu os pensamentos, né, do Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, várias dessas pessoas, as suas ideias formaram o mundo político de hoje, né? Por exemplo, Montesquieu foi o que conceituou a divisão do governo em legislativo, executivo e judiciário. E a convivência entre eles, né? Que a maioria das pessoas, países, pratica, mas com princípios diferentes. Aí depende de como você olha para isso, né? Tem gente que acha que o Estado tem que ser grande, como Hobbes, né? O famoso conceito do Leviatã. Bom, eu estou confundindo a cabeça de vocês, não faz mal, né? Tá tudo certo, né? Porque em tudo isso, a Revolução Francesa foi sangrenta. O instrumento mais utilizado na Revolução Francesa se chama guilhotina. Mas havia outra parte da Europa que escapou disso. Foi a Inglaterra. Um homem chamado John Wesley, ele tirou essa praga da frente. Mas eu acho que não vai dar tempo de falar sobre isso.
Ele foi, eu diria, precursor o que é Estados Unidos de hoje. Onde nós miramos. O que eu quero falar amanhã é sobre como Deus usa homens para mudar a história. A história, ele sempre é mudada por pessoas que Deus levanta. Inglaterra não precisou passar por banho de sangue. Deus levanta um homem de Deus para mudar uma nação. E mudar o Ocidente. Estou devendo meia hora para vocês. Né? Provavelmente vou pedir mais emprestado amanhã. Você percebe que sou um devedor contumaz. Né? Mas é muito maravilhoso a maneira como Deus opera nos dois reinos, dando vitória para o reino dele por meio de homens. Acho que tem ainda um monte de coisa para falar, né, hoje, mas conseguimos invadir, né, hoje mesmo, né, não terminou só do ontem, né. Então, vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo tempo que nós podemos estar aqui conversando, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração, para nós entendermos a nossa missão e a vocação perante Ti, num mundo em que é abalado por tantas coisas. Mas, Senhor, vem, estabelece entre nós o Seu reino inabalável. E o Senhor teve a misericórdia e bondade de fazer-nos participar dessa obra de estabelecimento do seu reino aqui. Nós queremos estar sentados junto contigo no lugar celestiais e fazer parte do seu exército. Daquele que são súditos do seu reino e ser obediente a ti nessa missão de andar contigo, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor permitiu, de certa forma, nós estarmos aqui. Então trabalhe em nossos corações, Pai. Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.